Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Hoje nós começamos a conversar então sobre Apocalipse capítulo 15. Olha só, mais uma semana, né? E nós já chegamos ao final aí da leitura e da reflexão sobre o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E depois eu quero convidar você a um início da leitura de toda a Bíblia, começando então pelo Antigo Testamento. Espero que isso seja para você um motivo de alegria e que você possa se comprometer a estar com a gente aqui para a gente poder dar esse segmento e cumprir essa jornada nossa, que tem uma projeção de começar no dia 4 de maio e até 3 anos e meio para frente, para a gente poder fazer a nossa reflexão de toda a Bíblia. Eu quero contar com você e fico feliz se você aí estiver respondendo sim aí onde você está. E começo agora com uma música. Posso me insinuar, né? Então aguarde um pouquinho. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. E assim vai. Olha só que beleza. Pois eu quero lembrar que essa música antiga tem a ver com o que a gente vai ler hoje, Apocalipse 15. Que legal, né? E isso são músicas que, quando tem base na palavra de Deus, além de lindas, elas são inspiradoras. Então, com essa introdução, eu queria ler aqui Apocalipse 15 para a gente começar depois a nossa reflexão e conto com a tua audiência aí. Vamos lá. Os 7 anjos e as 7 pragas. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Eu vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E aí, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Senhor, dirige-nos agora, Pai, nesse tempo de reflexão e nos abençoa, Pai, para que nós tenhamos o entendimento que o Senhor deseja. Que o Teu Santo Espírito fale através de nós nesse momento. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Então agora nós seguimos em frente aqui tentando compreender e refletir aí sobre o Apocalipse 15. Mas uma pergunta que eu faço a você. O capítulo 14 já não tinha dado aí um Zé Fini nessa questão toda, né? Eu pensei que já estava tudo consumado ali com a ceifa dos bons e também com o lagar ali dos maus. Como é que fica isso? Bom, essa é uma excelente observação teológica. A sensação ali de fim de linha que a gente vê no capítulo 14 é real. Só que o Apocalipse ele não segue uma cronologia linear simples, como por exemplo um filme que vai do início até o fim. Ele trabalha com uma espécie de recapitulação e aprofundamento. Então, no capítulo 14, o que nós vimos, gente? No capítulo 14, a gente pode dizer que a gente viu um trailer, uma coisa muito rápida do que está acontecendo e do que vai acontecer. Ou então, uma visão panorâmica desse desfecho final, a colheita
ceia, a vindima que nós analisamos, e agora nos capítulos 15 que nós estamos vendo aqui hoje, e amanhã o 16, é como se fosse assim um zoom, uma ampliação para mostrar os detalhes de como essa ira de Deus é executada. Então a gente consegue entender aqui que existe o seguinte: no Apocalipse existe o que a gente chama de uma técnica de recapitulação. Essa técnica, ela funciona como se fossem ciclos que se repetem com intensidade crescente. Então vamos ver aqui primeiro os selos ali no capítulo 6 de Apocalipse. Eles afetam o quê? 1/4 da terra. Se a gente dividir 1 por 4, vai dar 0,25. Então imagine que tem aí, vamos fazer uma volta de 0,25, né? De uma volta de 1/4 de tamanho. E depois nós temos aqui nos capítulos 8 e 9, que nós já lemos também, 1/3 da terra. Então 1/3 ele é um pouquinho maior que 1/4. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma roda, ó. Faz assim primeiro e depois vai aumentando essa espiral. E depois agora as taças que vão vir hoje e amanhã no capítulo 16 são o julgamento total e final. Se você somar 0,25, que é 1/4, mais 0,33, que é 1/3, dá 0,58. E para para essa medida inteira, faltam 0,42. Então, assim, veja só como é interessante. Começa com 0,25, 1/4 da terra, depois as trombetas vêm e afetam 1/3 da terra, e depois o que acontece? As taças, elas são o julgamento total e final, como se fosse, então, uma espiral ascendente. Olha só, com intensidade crescente a cada momento. Então, o capítulo 14, ele serviu para quê, então? Serviu para garantir para cada um de nós, leitores da Bíblia e cristãos, que o bem vai vencer o mal e vai ser punido. Mas o capítulo 15 volta um pouco no tempo para mostrar então a preparação litúrgica do céu para esse ato final. Olha só que interessante a visão. E aí a gente vai entender, por exemplo, a questão ali do lagar que nós vimos lá, da vindima, onde tem ali o esmagamento das uvas, que são aquelas pessoas ali que realmente não aceitaram, né, seguir com o Senhor Jesus, não tem a marca de Deus, tem a marca da besta. E aí o que acontece? A gente percebe ali aquele esmagamento, ele valendo ali como se fosse toda Israel, totalidade de Israel geográfica, e uma altura ali, como a gente viu, dos freios dos cavalos, que era de 1,20 m, 1,50 m. Então aquele mar, praticamente, vamos dizer assim, na terra, né, de sangue e toda aquela dificuldade que representa aí o vinho. Então, nesse sentido, os capítulos 15 e 16 servem para detalhar então essa questão das pragas que levam a humanidade rebelde até esse momento do lagar. É como se o capítulo 14 dissesse assim para a gente, ó, eles vão ser esmagados. E o 16 explicasse, aqui está o processo que leva a esse esmagamento. Então, ele vai falar dessa questão da visão profética que vai acontecer no Armagedon. Nossa, que palavrinha diferente, o que é isso? Nós ainda não vimos isso, vamos conversar amanhã. Armagedon, o que é? É o destino final, para onde as taças, né, que estão aqui aparecendo, estão conduzindo a história. A gente vai falar então disso amanhã, se Deus quiser, e que elas estão ali no versículo 16 de Apocalipse 16, na sexta taça. Então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Por ora, então, nós temos que ter em mente que, basicamente, o Armagedon, o que ele é? É esse lagar de uvas, né, do capítulo 14, sendo executado, então, na prática. É isso que nós vamos ver hoje e amanhã com mais intensidade. Bom, então aí nós temos a questão da última chamada e a justiça de Deus, que embora no capítulo 14 a ceifa que nós vimos ali pareça definitiva, o que acontece? Ali, o capítulo 15, então, ele faz questão de mostrar os vencedores, para que aí a gente possa entender a besta, por exemplo, ali os vencedores que venceram a besta, cantando o cântico de Moisés. Isso reforça o quê? A teologia prática de que enquanto o julgamento está vindo, a justiça de Deus é exaltada por aqueles que permaneceram fiéis. Que interessante, né? Então nós temos aqui para a gente poder perceber, no capítulo 14, foca ali na separação do trigo e também das uvas, e isso seria uma espécie de veredito. Depois nós temos ali no capítulo 15, que nós estamos lendo hoje, e no 16 de amanhã, foca nessa execução da sentença, dessa manifestação da ira acumulada de Deus. Então, é isso para você ter uma ideia geral aqui do que nós estamos analisando, né, e do porquê que nós estamos aqui vendo algumas coisas interessantes que parece que já tinham sido encerradas ali, mas que, como eu falei, elas estão em ciclos, vamos dizer assim, ascendentes, e esse momento do capítulo 15, que é o capítulo mais curto do livro,
funciona então como uma espécie de um preâmbulo solene, um início solene para o julgamento final das 7 taças. Olha só que legal. E aí você pode entender que esse capítulo 15, ele prepara o cenário aqui nesse aspecto, né, para que a ira de Deus seja derramada totalmente sobre a terra. Então ele é um prenúncio, digamos assim, um pano de fundo, um início solene para que isso aconteça. E aí os versículos começam a mencionar isso, os poucos versículos que nós temos aqui, que não são muitos, né? São 8 versículos, e ele começa a mostrar então o sinal nos céus e os 7 anjos no versículo 1. Você pode ler comigo: vi no céu, João falando, né? Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. João vê um grande e maravilhoso sinal nos céus. 7 anjos então aqui estão com as 7 últimas pragas. Elas são chamadas de as últimas, por quê? Porque justamente nelas vai se completar a ira de Deus. É um momento então de transição, de expectativa, de uma transição definitiva então no texto bíblico. E aí ele lança a questão do cântico de Moisés e do Cordeiro. Ele faz menção ali nos versículos 2 a 4. Antes do julgamento então existe uma visão de esperança. Você está percebendo como acontece isso também? Né? Que Deus sempre antes de trazer alguma coisa, ele demonstra ali a questão dos salvos, a questão da esperança, e é o momento aqui que é mostrado também. João vê algo parecido com um mar de vidro misturado com fogo. De pé junto a este mar estão os vencedores da besta, da sua imagem e do número de seu nome, os vencedores em Cristo. Eles seguram o quê? Seguram harpas que foram dadas por Deus. E o que eles fazem? Eles cantam o cântico de Moisés, que é servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, exaltando a justiça, a santidade e a soberania desse Deus maravilhoso sobre todas as nações. Mas peraí, esse cântico de Moisés e do Cordeiro, eu não vi falar dele não. Então como é que fica isso? Não tem uma vinculação ali com o Antigo Testamento? Pois é. Essa é uma das conexões mais profundas entre o Antigo e o Novo Testamento. Em todo o livro de Apocalipse a gente vai perceber isso. Então, existe o que a gente chama aqui de tipologia. O que é tipologia? É quando um evento antigo ele serve como uma sombra ou um modelo para um momento, para um evento futuro que é maior que ele. E aqui nós vamos perceber que o Êxodo existe sim como modelo de tipologia. Por quê? Porque o Cântico de Moisés original, vamos dizer assim, ele está lá em Êxodo 15. Nós estamos lendo Apocalipse 15, olha só que vinculação, os mesmos números de livro do início e do fim da Bíblia. Esse Êxodo 15, né, ali a questão do Cântico de Moisés, ele foi entoado logo após o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho e ver a libertação do Egito, daquela opressão ali do faraó. E aí nesse Antigo Testamento o que acontece? Essa sombra, Israel celebra a vitória então do Egito, sobre o Egito, após as pragas e a travessia do mar. Você deve se lembrar, a história é maravilhosa, senão eu convido você a ler lá em Gênesis, né, a partir ali do capítulo 15, para você perceber essa vinculação. E aqui no Apocalipse, o que a gente faz? Os redimidos, eles celebram a vitória sobre a besta, sobre esse novo opressor junto ao mar, mas não é o mar, né, da questão física, é o mar de vidro aqui na visão do nosso querido João. E aí há duas alianças, mas um único louvor aqui. Por quê? Porque o fato de o texto mencionar o cântico de Moisés e o do Cordeiro mostra a continuidade da história da salvação. Por quê? Porque Moisés representa o quê? Representa a lei, representa a libertação física, a libertação lá nacional de Israel, né? Aquela coisa do povo. E o Cordeiro, o que tem a ver com isso? O Cordeiro, Jesus, representa o quê? Representa a graça, representa a libertação espiritual universal de todas as nações. João está dizendo o quê? Que a vitória final é o cumprimento de tudo que começou lá no Sinai, lá atrás. É a união da antiga e da nova aliança com um único coro agora. Olha só que legal. E o paralelo que ele estabelece aqui, né, nessas questões litúrgicas e éticas, a gente percebe o seguinte, que a Apocalipse 15, que nós estamos vendo aqui, esses versículos 3 e 4 desse cântico de Moisés e do Cordeiro, ele não foca mais em sentimentos individuais, né? Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso para mim, aquela coisa toda, mas foca na justiça e numa ética global, que são temas muito interessantes. Grandes e maravilhosas são as tuas
tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então essa linguagem, ela é puramente veterotestamentária. O que é isso? É um termo que designa o Antigo Testamento. Ela é puramente fundada, né, como uma sombra, como um modelo lá no Antigo Testamento. E ela ecoa hoje, né, as suas passagens ecoam aqui, por exemplo, como lá em Salmo 111, capítulo 111, versículo 2, sobre as grandes obras de Deus, que está aqui nesse cântico. Depois nós temos o Salmo 145, versículo 17, o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Depois nós temos lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 7, também Antigo Testamento, chamando Deus de Rei das Nações. Então, o cântico de Moisés era um cântico de libertação de um sistema político opressor, que era o Egito. E ao vinculá-lo ao Cordeiro, o que o Apocalipse faz? Ele afirma que a salvação em Cristo já não é mais apenas ir para o céu, mas é a vitória final de Deus sobre todas as estruturas de injustiça que você possa imaginar. Todas as nações virão e te adorarão. Então, essa vinculação que existe, nós podemos perceber aqui que no Antigo Testamento, né, no Êxodo, nós temos como opressor o Faraó e o Egito. Depois no Apocalipse a gente tem a besta e tem a Babilônia. O local que foi a questão da vinculação, lá no Antigo Testamento, à beira do Mar Vermelho. Aqui em Apocalipse, junto ao Mar de Vidro. A ação de Deus lá no Egito, né, no Antigo Testamento, lá em Êxodo, as 10 pragas. Aqui são as 7 taças, as 7 pragas. E depois o tema do canto é de que lá no Antigo Testamento, Deus é o guerreiro que liberta. Aqui no Apocalipse, Deus é o Rei das nações e o juiz justo. Olha só que legal essa questão dessa vinculação, né, entre os dois termos, Antigo e Novo Testamento, fazendo essa tipologia para que haja essa vinculação entre os primeiros, né, os livros ali do Antigo Testamento e o cumprimento ali das profecias aqui no Novo Testamento. Então, o cumprimento veterotestamentário agora no período neotestamentário. Olha só que legal, Antigo e Novo Testamento. Bom, continuando depois, nós temos a abertura do santuário ali no versículo 5, isso mesmo, né, em que nós vamos ter aqui a questão de que o santuário do testemunho, ele se abre no céu. Os 7 anjos saem do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, com cinturões de ouro no peito, simbolizando o quê? Simbolizando pureza, simbolizando a autoridade real do julgamento que eles executariam. Então, é toda essa solenidade, né, sendo marcada para um período complicado de julgamento. Então, o que acontece depois, nos versículos 6 e 8, caminhando aqui para o final, um dos 4 seres viventes entrega aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias, sabe do quê? Você vai ficar, né, horrorizado, mas é cheio da ira de Deus. Lembrando aqui que nós vimos lá em Apocalipse 4, nós não sabemos aqui qual dos seres viventes é, mas ali em Apocalipse 4 nós temos aqui o primeiro, que é semelhante a um leão, que representava a força e também a realeza. Depois temos o segundo, semelhante ao novilho, que representa o sacrifício e o serviço. Depois temos o terceiro, que o rosto era como de um homem, demonstrando então a razão, demonstrando a inteligência. E o quarto, ser vivente, semelhante a uma águia voando, demonstrando velocidade e soberania. A verdade é que o santuário se enche de fumaça por causa da glória e do poder de Deus. E no final, o texto destaca que ninguém podia entrar no santuário até que as 7 pragas dos 7 anjos se completassem. O que isso quer dizer para a gente? Que o tempo de intercessão, meus irmãos, terminou. Isso é interessante, né? Porque nós estamos aqui orando, pedindo a Deus, lutando pelas nossas batalhas e tal, no momento a momento, mas agora acontece isso, que o julgamento agora é inevitável e ininterrupto. Ninguém podia entrar no santuário. O que isso sugere? Sugere um ponto de não retorno mais na história humana. A intercessão cessa para que a justiça ética e global de Deus seja finalmente estabelecida sobre a opressão. É como se houvesse um silêncio e o prenúncio do final chegasse, entendeu? Então, esse capítulo aqui de Apocalipse 15 mostra que o julgamento de Deus, ele não é um ato de descontrole. Ele é um evento litúrgico, um evento sagrado, solene, e que é celebrado por aqueles fiéis que permaneceram, né, ali vinculados a Deus e que são baseados, né, essa comemoração toda, essa alegria de chegada desse momento, desse ápice, é baseado na santidade absoluta do Criador. Pena
que há pessoas que não aceitem essa caminhada e, portanto, né, vão sofrer ali, vão ser esmagadas como fossem as uvas no lagar, como nós já vimos aqui no capítulo 14. Meu desejo é que quanto mais nós pudermos aqui refletirmos sobre uma vida abundante, uma vida que seja direcionada ao Senhor, aceitando como Senhor e Salvador, interpretando, né, de acordo com o que realmente a palavra quer demonstrar para a gente, tentando compreender esse sinal dos tempos, mas que sempre Deus nos concede um momento para que nós tenhamos uma decisão sincera e clara e definitiva por Ele. Eu tenho certeza que você pode tomar essa decisão hoje. Se você ainda não fez isso, eu não sei, não conheço até onde essa mensagem está chegando, mas o meu desejo é que esse Deus que um dia me pegou, né, me quebrou, mas me transformou numa nova criatura e me fez viver de uma maneira plena, independente das dificuldades que a gente tenha, independente das situações que a gente vive. Eu sou advogado, imagina, muito prazo, processo, pendência, coisas que às vezes a gente não gosta, mas tem que aceitar. Isso tudo é café pequeno diante de toda essa majestade, de toda essa alegria que o Senhor Deus nos dá e nos revela na sua palavra. Então quero desafiar você a refletir sobre isso, a refletir sobre a sua vida, a refletir o momento que você está vivendo, a refletir sobre o que você deseja e, se precisar de uma transformação de vida, que o Senhor te conceda isso no fundo do teu coração. Peça a Ele com sinceridade, clame, chore, abra o seu coração e tenho certeza que isso vai acontecer. Então é essa a nossa conversa. Eu quero dizer para você um amém em honra a esse Deus querido e que você esteja com a gente. Deus abençoe, a paz.